Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no Dia de Terapia sobre o cuidador. Essa figura tão necessária na vida das pessoas, né? Principalmente no momento onde que os quadros de demência estão acontecendo em maior incidência nas famílias, né? Então, quem não tem uma pessoa com demência dentro de uma família que precisa ser cuidado? Então aí a gente entra com a figura do cuidador. Normalmente, quem cuida dessa pessoa é alguém da própria família. E este peso de cuidador é bastante complexo, porque quando tu pega alguém da família, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um pai, né? O pai sempre foi ruim para os seus filhos, um pai que bebia, que era alcoolista, que era ruim para os filhos, aí de repente ele fica doente e um dos filhos, com toda aquela animosidade que tem em relação ao pai, precisa se dedicar a cuidar dele. Então isso gera uma mágoa muito grande dentro do cuidador, mas ele não tem saída, né? Hoje, se tu vai contratar uma casa de repouso para tu colocar o teu idoso, tudo isso é muito caro. Muitas vezes as famílias precisam tratar dos seus idosos, os seus doentes mentais dentro da sua casa. Então essa pessoa, com toda a animosidade muitas vezes que ela sente dentro dos conflitos de relações que a gente tem dentro das famílias, ela precisa dedicar toda a vida dela àquela pessoa. Então ela vai desenvolvendo, além do cansaço do cuidado, que cuidar de uma pessoa demente não é fácil, né? Ela está fora da realidade dela, então ela é cansativa, tu não tem muito alcance para tu tratar ela. Então tu tem que ficar fazendo todo aquele meio de campo, isso é cansativo. Se for uma pessoa que ela ama, ela vai estar fazendo um luto já antecipado de uma pessoa que está viva, porque a partir do momento que a gente tem uma mãe, por exemplo, que essa mãe saiu fora do ar, que essa mãe está demente e não sabe mais quem é a filha, quem é quem, tu acaba fazendo um luto daquela mãe que tu não tem mais, porque a tua mãe que está ali, o pensamento dela está em outro lugar, não está mais na realidade familiar, não está mais naquele convívio que se tinha. Então, ser cuidador hoje é muito complexo e muito sofrido, né? Esse luto que tu faz estando a pessoa presente, mas não sendo aquela pessoa que ela era, também é muito dolorido, é de muito sofrimento. Então, o cuidador, ele tem toda essa bagagem introjetada dentro dele. E nós, né, enquanto família, dificilmente a gente se preocupa com o cuidador. A gente se preocupa com o que está sendo cuidado. Ah, fulano tá bem, tomou remédio, dormiu, comeu, tem que fazer revisão, tem que ir no médico, tem que ir no hospital, tem que fazer exame. E o cuidador ali, né? E o cuidador ali, com todas as demandas emocionais dele, ele está presente ali cumprindo aquela rotina que tem que ser uma rotina espartana. Porque a pessoa, quando ela precisa de um cuidador, é porque ela não está mais conseguindo gerir nada a seu respeito. Então o cuidador vem para fazer essa gerência. E a gente esquece de perguntar para o cuidador. E o cuidador, muitas vezes, ele não tem dia de folga. É de segunda a segunda, é 24 horas. E a gente pega uma família grande, dentro de uma família com vários filhos, sempre apenas um que vai cuidar. O resto, ó, se mandam, né? Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho lugar, porque eu não posso, porque eu trabalho. E sempre um fica e os outros, então, ficam de boa. E aquele cuidador, ele precisa de folga, ele precisa de uma atenção, ele precisa sair, ele precisa ser substituído em algum momento. Ele não é de ferro. Ele precisa muitas vezes fazer uma terapia para poder aguentar tudo o que vem daquela pessoa que necessita de cuidados, porque assim, ó, pessoal, é muito difícil tu cuidar de uma pessoa que tem algum tipo de demência, algum tipo de transtorno mental. É difícil, é uma empreitada difícil, não é fácil. A pessoa, ela é desequilibrada, ela fica teimosa, ela pode ficar agressiva, ela não colabora, né? E tu tem que ter uma paciência hercúlea para poder aguentar essa empreitada. Então esse cuidador, ele precisa ser olhado com carinho, ele precisa ter folga, ele precisa ter momentos de lazer, ele precisa ter alguém para conversar, para desabafar, talvez porque não até uma terapia. Alguém precisa substituir ele em algum momento porque ele não é de ferro. Olhem para o cuidador.
Deem ao cuidador um olhar especial e diferenciado para que esse cuidador possa em algum momento se recuperar e continuar a jornada dele. Porque senão daqui a pouco o que a gente vai ter? Um cuidador precisando de cuidados também. Um cuidador que precisa de alguém que cuide ele. Então é muito importante a figura do cuidador hoje, tu ter uma pessoa para cuidar de alguém que está demenciado ou que está acamado, doente, né? Quando tu tem que dar valor e tu tem que cuidar dessa pessoa. Até a próxima, pessoal!